Mestre Jesus, Mestre de luz, Mestre de sabedoria, o caminho, a verdade, aquele que nos deixou o legado do amor, da caridade, do respeito, que todos nós que abraçamos essa doutrina buscamos, na maior intensidade, colocar em prática. Respeitando os ensinamentos que Ele nos deixou no seu dia a dia, o exemplo da caridade, do amor ao próximo. Esse legado que a doutrina nos deixa também, através dos livros que nós temos e que podemos ler, descobrir a verdade e a vida. Jesus, mestre amigo, que bom as oportunidades que nos são dadas no nosso dia a dia, para que possamos a cada dia aprendermos um pouco mais. Sabedores que somos, que caminhamos um dia para o plano espiritual. E que possamos, quando chegarmos lá, ao abrirmos nossa malinha de viagem, apresentarmos tudo aquilo que aprendemos e praticamos no plano terrestre. E este é o agradecimento que temos de deixar ao Mestre Amigo, que nos deu o caminho que devemos seguir. E nesse momento, Mestre Amigo, só temos que te agradecer. As oportunidades diversas do nosso dia a dia. E te convidamos para ser nosso parceiro, nosso convidado, todos os dias, todas as nossas horas. Aqui, em casa, no trabalho, a todo instante. Para que sejamos discípulos do teu caminho, da tua verdade e da vida. Que assim seja. Bom dia a todos. Saudades imensas de estarmos aqui, novamente, unidos e reunidos no nome do Cristo. Sempre que eu venho aqui é uma alegria. E hoje o coração está um pouquinho apertado com o retorno da Paula Zampi ao plano espiritual. Eu sempre fui muito amiga da Paulinha, tanto que eu dizia Paulinha, anjo de luz. E hoje, em minhas meditações, nas minhas orações, eu falei, Paulinha, como você sempre nos ensinou, a missão com Cristo em primeiro lugar. Assim não estarei no seu velório, mas estarei fazendo a palestra e todas as vibrações de luz serão dirigidas a você, que lutou imensamente contra a doença, numa bravura incansável, sem nenhuma queixa. Mesmo depois de tudo e das limitações, ela continuou fazendo as apresentações do Evangelho cantado, necessitando de companhias, de enfermeiros, de tudo. A Fabrícia, uma amiga incansável, e as irmãs que sempre tiveram ao seu lado. E aí nós aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos imortais e que continuamos. E ela agora vai cantar em outros páramos de luz, né? Alegrar outros corações, nos deixando a saudade, mas sempre viva. Porque a gente diz que nós temos várias encarnações e vários estágios no plano espiritual, mas a vida é única. Desde que criados, espíritos imortais, continuamos nessa vida. Um pouco aqui, um pouco lá, em várias moradas da casa do Senhor, mas uma vida, encarnações e desencarnações que a gente, pela graça de Deus, não lembra,
né? Mas nessa caminhada evolutiva. Hoje o tema mexeu muito comigo, porque tudo vem daquilo que a gente necessita e não do outro. Quando a gente é convidado a fazer uma palestra, nós temos que ficar muito atento ao tema. E é do livro Pão Nosso, e a segunda lição, que Emmanuel nos chama, nos filigramas de amor e de luz, para pensar muito. Chama, pensa um pouco. E aí vamos só no tema refletir, pensa um pouco. Se nós sabemos que o pensamento é fonte originária de tudo, se nós sabemos que pensar é a construção daquilo que nós vamos realizar, tudo emerge do pensamento e tudo vem através do pensamento, que é nossa construção em estar em ações boas ou não tão boas, mas em primeiro lugar ela origina do pensamento. E é a partir do pensamento que nós vamos ter sentimentos e ações. E todas essas ações estão originadas na forma de pensar. Mas vamos dizer que pensamento não é o intelecto, é muito mais, é uma construção. Se nós vamos no livro, na Gênesis, nós vamos ver que todo pensamento é uma telegrafia e fotografia. Quando nós pensamos, nós emitimos formas de padrão e pensamento. E é através dessas formas que se dão origem às nossas ações. São formas e padrões. E o que é forma e padrão? Forma é a imagem. Quando nós vemos no plano espiritual uma forma, nós estamos vendo a imagem. Eu não penso na palavra, eu penso na imagem. Se eu falar flor, vai se originar uma forma de uma flor. E o que é padrão? O sentimento que colocamos. E é nesse sentimento que nós vamos ver todas essas questões de crescimento, que nós vamos ver toda essa evolução. Se é forma, padrão e pensamento, nós temos na nossa ação tudo isso. Antes nós precisamos saber que pensamento e sentimento é eletromagnético. Se o pensamento é eletro, por quê? É eletricidade que formam nas nossas origens, que se formam nos átomos do nosso ser, que vão dando direção a toda essa eletricidade, que gira magnetismo. O magnetismo está no nosso sentir. Então, são eletromagnéticos, porque através dos nossos neurônios vão se emitindo eletricidade, que vão se formando, e através dessa eletricidade é que se dá origem à forma e a tudo isso, aos nossos pensamentos, e aí vai virar o quê? Sentimento, que está no nosso coração, mas nós estamos falando espiritualmente, que é o magnetismo. Por isso nós emitimos ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas têm propulsão. Elas chegam a tudo e a todos. Depende a onda que nós emitimos, positivas, como tudo vai e tudo volta, nós recebemos essas mesmas ondas de volta. E se forem negativas, do mesmo jeito. Então, quando Emmanuel, na sua elucidação, está nos dizendo, pensa um pouco, ele está nos chamando exatamente para não permanecermos só no intelecto. No que nós decoramos, nós aprendemos, mas estar muito mais atento, especialmente no estudo da doutrina dos espíritos. E ele começa exatamente buscando uma frase do Cristo, que nós vamos ler com muita atenção. As obras que eu faço é em nome de meu Pai, elas atestam por mim. Jesus, está no versículo do capítulo 10 do Evangelho, Bom Pastor. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? O que atesta o que ele faz? As suas obras, as suas ações, tudo que Jesus fez é atestado exatamente porque ele faz em nome do Pai. E assim ele estava falando para quem duvidava deles. Mas a obra dele é inconteste.
Já passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos aprendendo as lições do Cristo. E Jesus mudou tanto que é antes e depois do Cristo. É de uma profundidade, porque Jesus, quando nos diz lá no capítulo 1 do Evangelho, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Quais leis? As leis divinas, as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. São essas leis que Jesus veio dar cumprimento. Mas ele nos diz da lei de Deus de amor, justiça e caridade. É isso que ele nos chama a atenção. Por isso que ele vai falar, as minhas são edificadas por mim, que são feitas pelo Pai. E aí, Emmanuel começa numa questão profunda que nós vamos analisar passo a passo juntos. Ele vai falar, é vulgar. Mas esse vulgar, ele não está dizendo da vulgaridade, do termo que nós conhecemos. É comum, é ordinário, é natural essas questões. É vulgar, né, ou comum, a preocupação do homem, relativamente às tradições familiares, aos institutos terrestres, que os prende aos títulos convencionais que identificam a personalidade. O que ele está nos dizendo? Que nós, no nosso dia a dia, estamos mais presos aos títulos, às questões do dia a dia, do que aquela construção espiritual. É toda essa questão que nós estamos prendendo. Nós temos aquela questão, quem você é? Ah, eu sou tal. Como se os títulos nos identificassem. Mas se nós sabemos que aquilo que nós não fazemos com amor vai ficar gravado só no cérebro e quando nós desencarnarmos, nada será levado. Nenhum título, nenhum desses diplomas que nós colocamos na parede, nada. É necessário, sim, que estudemos, que tenhamos conhecimento de tudo, que tenhamos os títulos, mas ele está dizendo que às vezes nós colocamos os títulos à frente de nós, nosso personalismo, nossas questões mais profundas de dizer, olha, sabe quem eu sou? Já dá aquela carteirada, como se isso testificasse a nossa questão maior, quando o que nos apresenta a Deus são as nossas obras, aquilo que construímos com amor, com fidelidade às leis de Deus. E é isso que Emmanuel está nos chamando, porque às vezes nós falamos, eu sou da família de tal. Não que isso não tenha uma realidade, como se nós falamos assim, quem é Miguel Sardano? Quem é Terezinha Sardano? Quem é Edson Sardano? São os idealizadores e construtores dessa obra divina que nós damos o nome de Amélia Rodrigues. Isso testifica quem eles são na questão da caridade maior, da construção e do bem-fazer à humanidade. É isso que nós queremos dizer, mas eles não ficam dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Nós é que estamos convidados a essa casa de luz, que vamos testificar quem são eles. Não eles dizerem quem eles são. A mesma coisa que nós dizemos da Paula Zamp. Quem é Paula Zamp? Uma cantora de bem, servidora do Cristo. A sua obra testifica por si. Aqui essa obra testifica quem são. É isso que nós temos que colocar, porque às vezes nós lemos no livro uma passagem do irmão X, que ele vai dizer que alguém que foi coroado santo, estava lá e era esse irmão no plano espiritual dizendo que ele foi dito como santo e as pessoas oravam por ele, pediam por ele e tudo, e ele sofrendo, pedindo uma encarnação depressa, para que ele não ouvisse mais todos aqueles pedidos, tudo, porque ele não tinha espiritualmente aquela condição espiritual para esse fim. Então, o que vai nos dizer exatamente é a condição espiritual que nós temos, e não essas coisas que nós dizemos assim, eu sou isso, eu me formei nisso, eu fiz aquilo, mostrando que o nosso personalismo está à frente da nossa espiritualidade, e nós somos, e não estamos aqui. Estamos momentaneamente nessa encarnação, Maria, João, José, cada um num nome, num aprendizado. Mas o que vale em nós é o ser imortal. E ele continua aqui, entretanto a vida verdadeira da criatura é conhecida a semelhante processo,
Cada espírito traz consigo a história viva dos seus próprios feitos. Somente as obras efetuadas dão valor, mérito ou demérito à sua vida. E se nós temos que a lei nos registra tudo, e o nosso próprio perispírito é um registro daquilo que somos, vai ficar registrado lá, das nossas construções, quem poderá dizer dos méritos e deméritos que temos, a não ser a nossa própria consciência? Não é aquilo que dizemos que somos, que aparentamos, mas sim realmente aquilo que construímos em nosso espírito. Aquilo que Jesus nos diz, que é o tesouro que a traça não rói, o ferrugem não corrói. É aquilo que está dentro de nós e que levamos. Então, essa lição de Emmanuel tem uma profundidade, um chamar de si, que eu fiquei impressionada nesse pensar, porque tudo que se traz, primeiro quem vai ler e buscar o entendimento sou eu. Então, traz de nós aquele entendimento. Quem você é? Não. Quem eu sou? Espírito imortal. Estou aqui em pleno aprendizado e evolução, como todos nós. Não existe diferença de nenhum de nós. Se nós estamos aqui, todos estão no mesmo aprendizado. Cada um tem a sua parcela para crescer e contribuir com a sociedade. Mas todos estão aprendizado, senão nós não estaríamos nesse planeta de provas e expiações. Ninguém estaria aqui. Se tivesse méritos muito elevados, estaria num outro patamar de evolução, já seria espírito de segunda ordem, estaria em outro plano maior. Porque nós dizemos assim, na escala espírita que Kardec nos apresenta rapidamente, tem os espíritos da terceira ordem, que ele classifica em vários graus, tem da segunda ordem e tem o da primeira ordem, que são os espíritos puros, e que Jesus se classifica no maior patamar dessa ordem, o Cristo de Deus. Então, se nós somos todos espíritos da terceira ordem, o que nos faz julgar os nossos irmãos? Se nós estamos todos iguais. Eu com as minhas virtudes e os meus vícios. Os meus irmãos com as virtudes deles e os vícios dele. O que nos diferencia? O aprendizado que estamos. Não há diferença, né? Estamos todos nessa ordem divina. Aí ele vai falar exatamente essa questão de estar marcado no nosso perispírito, como se o perispírito fosse um livro da nossa existência e que nós chegamos no plano espiritual. É isso que vai estar marcado lá. É isso que vai dizer. Eu lembro exatamente nos cursos que nós fizemos, e quando a gente estuda, e chega um momento que eles dizem que a gente vai se tornar discípulos de Jesus. E a gente recebe um trevo do discipulato, e naquela época eu estava num aprendizado tão profundo de sofrimento, de tudo isso, que eu não me julguei merecedora de receber esse trevinho, que não significa nada. E aí vem a mensagem do mentor. Esse tanto faz você receber ou não, porque o verdadeiro já está gravado no seu perispírito. Então nós sabemos que todas as nossas ações, elas têm uma marca indelével no nosso perispírito. Então, tudo está gravado lá. Quando nós chegarmos no plano espiritual, não vão perguntar nada, tudo está revelado em nós. O que fizemos de bom ou não bom. E vai estar a nossa consciência a dizer o que devemos fazer. Então, são questões que a gente tem que pensar muito. Eu venho pensando muito em tudo isso, porque muitas vezes, nós que fazemos palestras, às vezes as pessoas acham que a gente tem alguma coisa de diferente. Eu vou dizer para vocês, sabe o que a gente tem? Maior compromisso. E esse compromisso é de comprometimento com a lei. Deus nos deu a oportunidade de falarmos para que a gente se melhore. Então, é uma questão muito profunda, porque na exacerbação de que nós somos alguma coisa, nós nos perdemos, porque todos conhecem a vaidade, o orgulho que reside em cada um. Então, nós temos que estar muito atentos, porque não temos diferença, temos maior comprometimento com a lei.
E se nós temos comprometimento, Deus nos dá a oportunidade de aprendermos juntos. Não é diferente. Só um está aqui para falar, mas o aprendizado é igual em todas as situações. E ele continua. A afirmativa de Jesus, né? Não, com o enunciado não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de vantagens. Todavia é necessário compreender que o verbo também tem profundo potencial, infinita bondade recebida do Senhor eterno. Quer dizer, o verbo falar tem profunda natureza. Porque se nós falamos do bem maior de tudo, isso constrói. Mas nossas palavras têm poder também do lado contrário. Por isso temos que prestar atenção no verbo que emitimos, nas palavras que dizemos e como dizemos. As palavras têm que ser carreadas de ternura e amor, de facilidade para o bom entendedor, e tem vindo do nosso coração de amor. Por isso que Jesus nos recomendava que o seu sim, sim, seja sim, que seu não, não, seja não. Porque às vezes nós queremos mascarar aquilo que nós estamos pensando e dizer de outra forma, mas que nós temos que ser correto. Miramês diz assim: é necessário e prudente que nós pensamos no que sentimos, sentimos o que pensamos e dissermos o que pensamos e sentimos. Olha que profundidade, porque às vezes a gente está pensando uma coisa, sentindo outra e dizendo outra totalmente diferente. Isso é desvio da lei de Deus. Isso não está nos levando no caminho reto. É esse caminho reto que nós temos que ir. Porque muitas vezes nós dizemos assim, nós buscamos desvios da lei de Deus pela nossa ilusão. Mas nós temos que estar no caminho reto, na busca dessa compreensão maior, na busca desse entendimento de se fazer o bem sem olhar a quem. E a parte de nós, em todas as questões, parte de nós junto da família, parte de nós junto da sociedade, parte de nós no nosso trabalho físico e espiritual. Quando nós, já mudando um pouco de assunto, mas sendo orientada, quando nós falamos das bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças são virtudes que nós temos que conquistar, todas elas. E quando diz, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E no nosso estudo, nós temos feito as perguntas, usando o que Cristo usava e Sócrates também. Se pergunte, eu herdarei a terra? Sou branda e pacífica? Quando nós nos colocamos na pergunta, nós entramos em outro patamar. O que é ser brando? Cheio de ternura, de misericórdia, de amor, de compreensão, de paciência. Sou brando? Eu sou pacífico? O que é ser pacífico? Pacificador, aquele que está, não é não entrar em contenda, é ser pacificador desde o seu interior até onde está. Na família temos que ser pacificador, levar palavras de ordem, de carinho, não exigência, mas colocar. Na sociedade eu sou pacificador, no trânsito eu sou pacificador, no meu trabalho eu sou pacificador. Todas essas questões nós nos perguntamos, e se Jesus falou, bem-aventurados os brandos e pacíficos que herdarão a terra, quando ele está falando da terra, dessa nova Jerusalém, da terra que será a fraternidade, eu posso herdar essa terra? Eu já tenho essa pacificação e essa brandura em mim? É um questionamento que nós nos fazemos, e só nós podemos responder, mas com sinceridade. Eu sou brando e pacífico? Quando a gente muda o inverso, a gente acaba se autoanalisando necessário na reforma interior para a gente saber quem somos de verdade. Porque a aparência é muito simples, mas o interior é que tem que ser transformado. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza, que dizemos o Salvador instituísse a humanidade para partilhar as dificuldades que ele mesmo viveu. Né? Quando nós vemos que Jesus viveu tudo.
ele, na sua natureza de espírito puro, elevadíssimo, que podia dar ordem a tudo o que aconteceria, ele veio. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele veio nos ensinar. E ele, olha o que diz aqui, que eu acho maravilhoso. O Cristo iniciou sua missão divina entre os homens. No campo, viveu entre os doutores, irritados e pecadores, rebelde, uniu-se aos doentes, aos aflitos, comeu o pão duro dos pescadores e terminou sua tarefa entre dois ladrões. O que nós achamos de tudo isso? Ele não ficou longe de nós. Ficar entre os doutores da lei, ele que era a representação da lei de Deus, e ver só aquela pompa de quem estava só fazendo, mesmo que conhecedores, não vivenciava a lei de Deus, ele viveu sobre esses doutores irritados. Viveu entre os pobres, os humildes, os doentes, os leprosos, viveu no meio de todos. E foi crucificado no meio de dois ladrões. E nós pensamos o que da nossa encarnação? O que nós exigimos de nós, o que nós estamos buscando, o que nós estamos pensando? Porque Jesus veio exemplificar. Numa questão muito profunda desses dias, nós, quando pensamos em Jesus, queremos que Ele caminhe por nós. Quando nós falamos, Ele é o caminho, mas Ele caminha ao nosso lado. Ele não está para carregar a nossa cruz. Quando Ele diz assim, pegue a sua cruz e siga-me, querendo dizer que nós teríamos também dificuldades e aflições. Neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É Jesus falando, nos convidando sim à transformação, essa reforma interior, essa busca da transformação moral em nós. Essa busca moral são dos ensinos do Cristo, da Boa Nova. É tudo isso que nós estamos caminhando, buscando, nos elevando na compreensão dessa lição de Emmanuel, que é de uma profundidade que ele vem nos mostrar que Jesus veio para ensinar tudo. Quando que nós passamos aí a Semana Santa, a Páscoa, nós vamos fazendo reflexões e tivemos numa leitura muito profunda, dizendo que Jesus, quando subia a Gólgota, ele estava carregando a sua cruz. E ele estava olhando a cruz que todos carregavam ali. Ele não tinha nenhuma mácula para carregar a cruz, mas ele carregou, nos mostrando que nós também carregamos a nossa. E ele olhava a cruz de todos. Essa cruz era espiritual, das vaidades, do orgulho, da materialidade, de todas as nossas posses aqui apegados a esse mundo transitório. Ele olhava as cruzes pesadas em todos nós, querendo dizer, olha, que eu ensinei e eles não aprenderam de mim. Então, por isso que ele nos convida, naquele que o meu jugo é leve, meu fardo suave, dizendo assim, aprenda de mim que sou manso e humilde. Né? Nessa transformação de que ele está falando para que a gente faça igual, ele nos deu toda a lição. Seremos Jesus? Não sei quantas mil encarnações, mas nosso propósito a todos, independente de quem sejamos, é de sermos perfeitos. Não perfeitos absolutamente como Deus, mas relativamente nós seremos perfeitos. E a glória é que Deus já nos vê perfeito. Ele sabe a essência divina que tem cada um de nós, da perfeição de Deus que já representa em nosso ser. Agora a transformação é individual. É a busca que nós temos. E quando Emmanuel vem nos chamar a pensar um pouco, nós ficamos aqui atentos a esse convite. Emmanuel tem uma profundidade na sua busca, no seu ensinamento. Aí nós vamos buscar Emmanuel lá como Públio Lentulus. E ele tem como falar. Porque ele mesmo amando Cristo naquela época, não renunciou ao seu cargo para segui-lo. E aí vem diversas encarnações
até que escancar o seu coração para seguir o Cristo. Então, nós temos oportunidades infinitas. Sempre vai nos dar oportunidade. E cada oportunidade que nós temos que pegar na mão do Cristo e segui-lo. E seguir esse convite para que nós sejamos, sim, cada vez melhor nessa questão, nessa busca e nesse aprendizado. Às vezes nós paramos e ficamos pensando, tanto se fala, tanto se fala, tanto se fala, e nós também falamos, mas o que mais importa é a transformação. É a transformação. E não é a passos largos. Ninguém consegue se transformar a passos largos. É devagar, é buscando dia a dia uma lição, um passo. E aí nós vamos fazer aquilo que Santo Agostinho nos ensinou no Livro dos Espíritos. A cada final do dia, passe em revista tudo o que aconteceu, no seu dia. Se for bom, continue. Se não for tão bom, procure transformar, buscar essas questões para a sua realização. Peça perdão, busque, porque na Boa Nova Jesus nos ensina tudo isso. Toda essa transformação, toda essa busca, todas essas questões. E se Jesus nos convida a tudo isso, Ele é o exemplo maior. Ele é o caminho, verdade e vida. E se nós vamos buscar... a gente ainda não entende esse caminho, verdade e vida. Se nós vamos buscar, voltarmos à época de Jesus, onde havia os sacerdotes, os senhores da lei, e eles tinham, e aqui é só uma reflexão entre nós, eles tinham a questão profunda do sacrifício, né? Era natural se fazer o sacrifício, se levava os animais, eram escolhidos os mais puros, tal, e só um sacerdote tinha como entrar uma vez por ano, passar todas aquelas questões e chegar aonde era o templo sagrado e oferecer a Deus. E essas 3 cortinas, que eram 3 portas, se chamavam, eram 3 cortinas mesmo assim, e só ele passava. Caminho, verdade e vida. Cada uma tinha o seu nome. É lógico que em hebraico, mas era caminho, verdade e vida. Quando Jesus é sacrificado na cruz, essas cortinas se rasgaram. Porque nenhum sacrifício era mais permitido. Porque o caminho, a verdade e da vida são os ensinos do Cristo para a nossa transformação. O nosso próprio sacrifício diante do sacro ofício do Cristo, que tudo transformou por amor à humanidade. Se nós dissermos tudo isso que Emmanuel nos falou, para pensar um pouco em tudo que Jesus fez, ele fez por puro amor. Ele continua nos amando, sabendo da nossa evolução, da nossa transformação. E nós ainda estamos tão pequenos que nós só vemos a confusão do mundo. Se nós olharmos num campo imenso e tiver um pontinho preto lá, que não é bom, nós vamos fixar o nosso olhar naquele pontinho, esquecendo tudo que nós vemos de tanta transformação. Se nós vemos a caridade plena, como Jesus falou, que está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, salvo engano 886, que caridade, segundo Jesus, está falando de caridade moral, hein, gente? Não da caridade material. É benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Somos benevolentes? Somos indulgentes? Perdoamos as ofensas que os outros nos fazem e nos perdoamos? Todas essas questões nós refletimos para o nosso pensar e parece que Emmanuel vem nos chamar com profundidade a essas questões. Ele vem despertar a nossa consciência nessa luz do pensar elevado para a nossa transformação. Através do nosso pensamento, nós mudamos os nossos sentimentos e temos ações correspondentes. E é nessas ações correspondentes que nós temos que caminhar. Se nós vemos aqui, como nosso irmão falou,
a propositura das fraldas, do leite, do alimentar uma criança, essa caridade material tão necessária, que nós nos colocamos a fim de ajudar para reformar o Bezerra de Menezes lá, são tudo construções materiais que levam à transformação na caridade moral. E nós precisamos estar atentos a essas duas caridades. Por isso que na doutrina dos Espíritos, Kardec tão profundamente nos falou: fora da caridade não há salvação. Porque se nós vamos na lei mosaica, nos 10 mandamentos, era uma lei do quê? De justiça. De olho por olho, dente por dente. Jesus não falou que veio destruir essa lei. Se nós vamos na lei do Cristo, na sua presença na terra, o que ele trouxe em substituição? A lei de amor. Se nós vamos na terceira revelação, nós vamos encontrar exatamente que fora da caridade não há salvação. E Jesus não derrogou nada, ele deu cumprimento. Por isso que ele fala assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque quando nós nos confrontamos com os ensinos do Cristo e tirar as crenças limitantes que temos, é a espada de que nós encontramos para dizer: mas é difícil. É a espada que nós encontramos que nos faz burilar o nosso ser e assim tirar todas essas arestas que ainda temos das crenças limitantes, que nos deixa presos ainda na materialidade. Porque nós achamos que algumas ações que fazemos estão corretas e elas não estão diante da lei do Cristo, da lei de Deus, em consonância. O Forte sempre falava, e eu gosto muito dessa busca, já já nós terminaremos com um poema lindo de Tagore. Ele falava que o bom pastor tem sempre um cachorro e um cajado. Porque quando nós saímos da rota programada de elevação, o bom pastor bate o cajado. A ovelha ouve e volta ao rebanho. Mas muitas vezes nós somos rebeldes e nos afastamos mais ainda, né? Essa ovelha que fica perdida. E o cachorrinho vai morder o calcanhar. E é a dor que nos leva de volta ao caminho. A dor sempre, nos parece como Joana fala, a dor é um santo remédio. Ela nos leva ao caminho, à volta, à busca. Mas Jesus não nos deixa. Ele diz: pode-se estar 99 ovelhas, mas aquela perdida eu buscarei. E a dor é esse remédio infinito que nos faz voltar ao rebanho do Cristo. É assim que nós buscamos. Eu não escrevi inteiro, mas eu escrevi uma parte de um poema de Tagore, foi psicografado, viu, gente? Não é? Ele escreve assim, e eu achei maravilhoso para encerrar a nossa palestra e depois fazermos a prece e buscarmos toda essa elevação. Tenho nos olhos a inocência e a esperança. Ao chegar aqui vejo que perdi essas duas joias da minha infância, e assim nada tenho de bom e belo para ofertar-te. Apenas os meus olhos cansados e meu corpo alquebrado. Ele me sorriu e disse: vinde a mim todos os dias, todos vós que estão cansados, e eu vos aliviareis, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora descansa e nunca mais te afastes de mim. O meu amor colocará estrela em teus olhos, vigor em teu corpo, e na tua boca o sorriso do sábio que sabe que encontrou a paz. Vamos respirar lenta e profundamente.
buscando essa integração com o Altíssimo, à luz da poesia, na presença da doce irmã Amélia Rodrigues. Sim, as estrelas estão em nossos olhos, o vigor em nosso corpo, físico e espiritual, e o sorriso da paz que encontramos nesse instante. Elevados que estamos, nos abraçamos todos espiritualmente, sentindo o carinho da espiritualidade maior, sentindo a presença desses irmãos de luz que trabalham incansavelmente pela nossa transformação. E plenos de gratidão, amor e luz, nós pedimos licença para vibrar por todos aqueles que estão deixando essa pátria espiritual, retornando à pátria celeste. Nós pedimos licença para vibrar por todos aqueles que estão nos leitos de dores, que sofrem, mas que recebem agora o lenitivo da presença, da água transbordante e fluídica levada pela espiritualidade maior. Nós pedimos também para vibrar por todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos e que agora estão recebendo esse lenitivo da paz, o vigor nos seus corpos, as estrelas em seus olhares. Nós pedimos também para vibrar por todos aqueles que estão no cárcere físico e nos cárceres da mente, que eles possam sim receber toda essa luz, integrando junto da luz do Mestre Jesus. Nós pedimos para vibrar por essa casa tão abençoada, que Amélia Rodrigues conduz e abraça na luz da divina presença, a todos os trabalhadores físicos e espirituais que na onda do servir e do elevar dão esse suporte tão necessário que nós tanto necessitamos. Vibremos pelo nosso Brasil, por essa pátria do Evangelho, tão necessitada de agora compreender tudo o que passamos e despertar a nossa consciência no caminho do bem e do reto. Viveremos pelo mundo, pela essa integração maior, que todos possam estar despertos na boa nova dos ensinos do Cristo. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, os abraçando em luz, dizendo que estamos juntos aprendendo nessa caminhada. Vibremos pelo local onde nós ganhamos o pão nosso de cada dia, mas especialmente pelo pão da alma que alimenta o nosso corpo, assim como Cristo de Deus reparte conosco o pão da vida nesse instante. Nós dizemos: Senhor, permaneça conosco, nos leve à tua presença. E nós deixamos agora um coração flutuante nessa casa de energias elevadas, para que Bezerra de Menezes e todas as equipes possam buscar aqui os ectoplasma divinos e socorrer tantos e todos que precisam. Que essa casa sempre seja esse coração abençoado a transmitir amor, aprendizados tão necessários à mudança das nossas almas. Que esse coração fluídico permaneça elevado, pleno de luz e de amor, e que todos que aqui adentrarem recebam essa luz e esse amor, trazendo em seus corações a paz do Cristo. É assim, nesse instante, com o coração de Maria e de Jesus elevado, que nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça e ternura, Senhora do amor, que agora nos reveste de luz, nos leve junto ao teu Filho e faça brilhar esse coração que nos leva a Deus Pai, onde agradecemos ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos juntos, unidos e reunidos em teu nome. Que a paz, o amor se façam presente em nossos corações, na luz sempre irradiada do coração do Cristo.